Olá, turma. Sejam bem-vindos, então, ao nosso curso técnico profissional, Programação de Jogos Digitais. Aqui é o professor Sidney que vos fala. Nossa unidade curricular hoje, Game Design. Então, sejam bem-vindos aí. Estamos aí trabalhando, tentando entender a mente, né, de um Game Design. Então, por dentro de uma mente de um Game Design, é o nosso tema da nossa aula. Continuação aí, parte 2, Mecânicas e Jogabilidade, beleza? Lembra da aula passada que a gente fez? Mecânicas e jogabilidade? Quem lembra aí? Vamos relembrar a aula passada, né? Quais que são as mecânicas, tipo de jogabilidade que a gente viu? Quem lembra aí? Vamos lá, vamos tentar relembrar aí a nossa aula anterior. O que a gente viu na aula anterior aqui? Alguém consegue me dar um spoiler aí da aula anterior? A aula anterior a gente viu mecânicas, a última etapa ali, né? Mecânicas primárias e secundárias, mas a gente viu toda a sequência de mecânicas, os tipos de mecânicas, certo? Alguém lembra aí na sala? Nós vamos relembrar agora, né? Devagarzinho aí. Tá bom? Vimos lá status de realizações, autoexpressão, customização, né? O que proporciona as mecânicas e que mais? Obstáculos, desafios, regras, objetivos, os focos, o entretenimento, diversão, balanceamento, recompensas, altruísmo, que mais? O que a gente viu tanto na aula anterior, né? A gente viu questões de mecânicas, né? Conceitos mecânicas, compreender o que é importante dentro da mecânica, jogos e jogabilidades dentro desse conceito e classificação de jogos dentro, classificar as mecânicas dentro dos jogos. Nessa aula aqui não vai ser muito diferente, mas vai ser diferente, né? Redundante aí essa questão. A gente vai continuar da sequência aí na mecânicas de jogabilidade, beleza? E nessa aula, então, nós vamos analisar os tipos e características e mecânicas de jogos que são influenciadas pela ação do jogador, isso é óbvio, né? E pelo tempo e pelas regras do jogo. Pelo tempo e pelas regras do jogo. Então, vamos dar sequência na nossa continuidade de como entender esse conceito de mecânicas e como que elas influenciam dentro do nosso jogo, né? As ações do nosso jogador influenciam totalmente. É aí que é o divertido, é aí que é o pulo do gato de jogos, né? Um entretenimento onde o jogador tem ação e pode participar o tempo todo da narrativa, alterando até as possibilidades ali da história, do roteiro, e até o final pode ser diferente conforme a ação do jogador, e o tempo e as regras que foi estipulada nesse jogo. Beleza, meus queridos? Você já percebeu como as suas ações mudam completamente o rumo de um jogo? Me responda aí. Você já tinha visto essa questão, pensado nesse ponto de vista? Nessa perspectiva diferente? De como a tua ação como jogador aí, né? É até bonito, né? Misturar atuação, né? Atuação é de atuar mesmo, né? As suas ações, né? Vamos melhorar aí essa frase aí. Como as suas ações mudam completamente o rumo de um jogo. Sim, Luan. Com certeza, né? Eu me juntei ali, o mineiro tem essa mania, né, de juntar as palavras, né? As tuas ações, né, atuação, ficou outra palavra, né, de atuar, atuação. Mas com as suas ações mudam, certamente, né, mudam completamente o rumo de um jogo. Tranquilo? Tá? Então, imagine que você está jogando uma partida online agora e o tempo lá está acabando, teu time está acabando. E você precisa decidir atacar ou logo esperar. Já vamos terminar aqui a sequência, eu vou escutar aqui, ler o que o Luan falou aqui. Tem muitos jogos que mudam a história dependendo da ação do jogador. Exatamente, Luan, isso que é o mundo fantástico dos games, né? A gente pode estar jogando o mesmo jogo, fazendo leituras diferentes, como a gente faz num livro. A gente pode estar jogando o mesmo jogo e estão vendo a mesma cena, como a gente faz num filme. A diferença é que no jogo, a gente vai estar fazendo a mesma coisa, que nem eu e você, Lua. Porém, se você tomar uma decisão, uma ação e eu tomar outra, nós vamos ter jogos diferentes, ações diferentes, finais diferentes. E é muito isso que é o interessante, é o que mais chama a atenção, o que mais atrai pessoas desse tipo de entretenimento, né? É essa opção aí de você mudar as narrativas e viver aí conforme as regras, às vezes até burlar algumas regras dentro do jogo.
Dentro desse conceito aí, né, Lua? A gente imaginou aqui que está acabando o nosso tempo lá, estamos lá no jogo online, acabou o nosso tempo, nós temos que atacar ou esperar, é uma decisão. E as regras dos jogos não permitem que você use o mesmo poder duas vezes seguidas, essa é uma regra. E aí, a sua decisão, qual que é? Hoje vamos entender um pouco sobre como que funciona a questão do tempo, como que funcionam as questões das regras e as ações que moldam aí as mecânicas de qualquer jogo, tá? Então eu trouxe uma ilustração aqui para a gente tentar imaginar aí a gente num cenário de jogo, quando o nosso tempo está acabando e dá um desespero isso, né? O tempo está acabando. Eu estava jogando Inside ontem, antes de ontem, e você tem um tempo lá para mergulhar e resolver uma situação embaixo da água. E você entra no jogo, né? Parece que você está lá dentro. Parece que é você que vai se afogar, né? E questão de fugir também, tempo para fugir do ataque dos cachorros, por exemplo, lá no Inside. Parece que você se irrita, você fica nervoso, você sofre aquele momento ali de sentimentos, emoções e adrenalina por causa desse tempo também aí que você tem de percorrer, estratégia de pensar e tudo mais, né? Tudo é uma adrenalina só misturada com emoções ali. E a gente vai tentar entender essas questões aí de tempo, regras e ações dentro das mecânicas de jogos, seguindo as alternativas das aulas anteriores que a gente viu lá, mecânicas primárias, secundárias e terciárias. Lembra? Foi mais ou menos isso, né, que a gente fez a aula passada. Não sei se vocês vão lembrar, mas vamos lembrar. Não sei se vocês vão lembrar, mas vocês têm que lembrar agora. Então, uma pergunta aqui. Qual foi a última situação em um jogo que você perdeu ou ganhou só por causa do tempo ou das regras? Quem aí tem algum exemplo aí na sala aí que usou essa mecânica, essa estratégia, essa situação do jogo, sabendo que estava nessa situação aqui, só poderia ganhar e ganhou por causa do tempo ou das regras do jogo que foi estabelecida pelo desenvolvedor? Quem aí teve essa experiência aí para compartilhar comigo na aula aí? Vamos lá? O Caio, a Chloe, o Fábio, o Felipe, Gabriele, Yali, alguém de vocês? Os Luizes, né? Luiz Afonso, Carlos, Vitor, Mariana, o Nicolas, Rebeca, o Richard, Sara, Sophie, Thaís, Yasmin, Gabriele, Alep. Hein, Julia? Não lembra? Hein, Gabriele? Não lembra também? Vocês são bastante do game? Jogam bastante? Exemplos na prática que seria aí, talvez um jogo de luta, né, que tem um tempo lá contando. Não sei se alguém teve essa experiência aí. O Luan falou assim, ó, ganhar por tempo eu uso normalmente em jogos de cartas que eu tenho, né, segundo, tô falando na terceira pessoa aqui no Luan, ou por fazer o oponente estourar o tempo máximo por decaute. É isso aí, Luiz. É isso aí, Luan. No Code, o Fábio falou assim, no Code, ele armou a bomba e esperou acabar o tempo. Isso aí, Fábio, bom exemplo também. A Júlia falou, joga bastante, sim, mas não lembra de nenhuma situação dessa aqui, né, Júlia? Obrigado, Júlia, pela tua participação aí. O Richard falou no xadrez, exatamente, um bom exemplo aí, Richard, obrigado. E o Luiz Victor não lembra também, tá? É isso aí, turma. Eu quero, não tem problema não responder com uma questão, mas responder que não lembra ou não sabe, não tem problema. Eu preciso saber, a tua interação é muito mais importante para mim do que a resposta construída ali. Tá claro que a resposta construída vai significar bastante, né? Vai contribuir, com a aula, né? Vai acrescentar para a aula. Mas quando você interage comigo ali, que nem as meninas, né? A Júlia, o Luiz falou agora que não lembra, que joga bastante, mas não tem nenhuma situação que lembra agora. Então é legal isso. Eu quero que vocês participem desse jeito aí. Obrigado pela colaboração de vocês todos. O Felipe ali falou que na Away, o Out, é um jogo que tem
que fugir da prisão, né? Ele e o Léo jogam bastante esse jogo pelo jeito aí, né, Felipe? Isso aí, Felipe, obrigado aí. É o Way Out mesmo? Falei certo? Way Out, o jogo que... Eu vou ver esse jogo depois aí. Do que se trata o jogo, Felipe? Qual que é o gênero dele? Como que é aí? Conta um pouco a história aí, Felipe. Vamos lá então, dar continuidade na nossa sequência aí. Então, na última fase da aula passada, né, a gente viu, desbloqueou algumas classificações de mecânicas de jogos, lembram? E hoje, antes de avançarmos, eu quero ver se ainda tem aí algum save carregado, né, alguma memória aí salva desse jogo aí, dessa aula passada. E se vocês lembram, quais eram as classificações das mecânicas que a gente viu na aula passada? Classificações de mecânicas de jogo. Vale exemplo de jogo também, tá bom? Bora lá? Preciso que vocês me respondam agora, continuando nessa mesma dinâmica aí que vocês estavam, todos participando no chat aí. Me respondam aí, vocês lembram das mecânicas que a gente falou da aula passada? As suas classificações ali, né? Vamos ver se foi salvo aí essa fase do jogo aí de vocês na aula passada. E eu queria trazer a memória de vocês e vocês colocassem no chat para mim as classificações que a gente viu sobre mecânicas da aula passada. Alguém aí lembra? Tem uma breve memória aí, consegue extrair essa informação para nós? Pode pesquisar também, pode conversar com o colega do lado aí. E escreva essa informação para mim no chat, então, para a gente dar continuidade na nossa aula e ver o que foi extraído da memória de vocês, o que foi conceituado e ficou no coração, na mente de vocês da aula passada sobre mecânicas de jogos. Beleza? Bora lá? Dá uns minutinhos aqui para a gente não se perder, né? Vou contar aqui uns 3 minutinhos aí para vocês conversarem, pesquisarem, lembrarem. Perguntarem para mim se quiserem também, pode perguntar. E me responderem, né? Quais que são essas classificações aí dentro de mecânica de jogos? Nós estamos falando de mecânica de jogos, tá, turma? A aula passada a gente já vinha falando de mecânicas, falamos sobre suas classificações. Falamos lá da classificação primária, secundária e até a terceira, né, se eu não me engano. Qual que era o tipo da terceira. Mas a mais comum era a mecânica primária e secundária, e uma complementava, respondia aí a outra. Alguém lembra aí alguma questão, alguma classificação diferente? Qual jogo que dá para dar exemplo aí para nós sobre essas mecânicas? Bora lá? Tá contando aí o tempinho, tá? Já foi 1 minutinho. Enquanto isso, eu vou aguardar vocês. Professora Nicole, você conseguiu ver aquele cronograma das nossas atividades, das nossas provas, né? Ver se a gente encaixa lá as atividades que você falou, né? As avaliações. E daí me retorna, porque daí eu vou programar aqui o plano e vou mandar para você dar uma olhada daí, como que vai ficar. Eu acho que dá pra gente fazer diferente aí, depois eu mostro pra você. A gente continuar fazendo as nossas avaliações como a gente fazia e acrescentar alguma atividade ou outra aí para complementar essas outras avaliações aí. Daí você me retorna daí, depois. Beleza, turma? Bora lá? Ninguém? 2 minutinhos já. A Júlia, obrigado, Júlia. Vamos lá. A Júlia falou que mecânicas de ação, né, é um exemplo. Você está perguntando se mecânica de ação é um exemplo, né? Ação aí, vamos dizer, é mecânica de movimento, tá? Vamos colocar aí, complementar, ajustar aí a tua pergunta, tá? Mecânicas de ação, vamos colocar mecânicas de movimento.
Mecânicas de movimento, correr, pular, né, Júlia? Isso aí é um exemplo, tá? Obrigado, Júlia. É isso aí, tá? Se só mudar uma palavrinha ali de movimento, de ação para movimento. Beleza? Deixa eu ver aqui quem mais respondeu. A Chloe. Vamos lá. A Chloe trouxe já focada já. Vamos lá. Mecânica de ação, focada em movimentos rápidos, reflexos, combate. Tá? Exemplo, Super Mario, pular, plataformas inimigos. Exatamente isso. Ó. Já vamos substituir a ação ali por movimento. Mas é a mesma coisa, tá? Mecânicas de economia. Tá? Envolve gestão de recursos e moedas para progredir. Tá? Algumas ações dessa aí. Mecânicas de progressão, podemos chamar assim. Tá? E mecânicas de progressão, mecânicas de narrativas, né? Tá? Alguns exemplos aí de ações, né? Exemplo FIFA, competição, Overcooked, né? Que mais? Overcooked, né? Exemplos da FIFA aí. Beleza, Chloe, obrigado pela tua contribuição aí. Então, exemplos de mecânica narrativa, a história de escolha de jogador são um ponto central. Exemplo, The Last of Us, foco de enredo é desenvolvimento dos personagens. E mecânica de competição e colaboração, jogadores interagem, seja competindo ou trabalhando juntos. Exemplo, FIFA, competição, The Overcooked, né? Colaboração. Obrigado, Chloe. Chloe fez um textão aqui, né? Colocou todas as mecânicas, né? Mecânicas narrativas, progressivas, economia de ação, né? Junto de ação, complemento ali que a Júlia falou, né? Mecânica de ação. Mecânica de ação é um bom exemplo. E o Felipe falou ali, mecânicas e estratégias. Aqui o foco é pensar, planejar e tomar decisões importantes. Um jogo clássico, Age of Empires, né? Que você gerencia recursos do exército para derrotar os inimigos. Outro exemplo seria o jogo de xadrez, onde cada movimento conta. Perfeito, obrigado aí pela colaboração, interação de vocês, é muito importante para mim. Fico muito agradecido com vocês e vamos dar sequência aqui então. Então eu pedi algumas classificações, alguns exemplos ali, né? E vocês vieram com os exemplos e com os jogos. Muito perfeito. Aqui nós temos aqui, para conferir se você acertou, né? Os saves da aula passada aí, se você está atualizado. Então a gente viu mecânica de movimento, exemplo Mario correndo e pulando. Tá? Muda ali o texto de vocês ali, o jeito, depende de onde vocês tiraram essas informações, vocês buscaram, ou do jeito que vocês entenderam, mas é basicamente isso que vocês falaram mesmo, não tem muito que fugir. Talvez aí a bibliografia e a dinâmica do autor que vocês buscaram, essas referências aí, mudam um pouco. Mas a gente viu mecânica de movimento, exemplo Mario correndo e pulando lá. Mecânica de combate, exemplo Mortal Kombat, Free Fire. Mecânica de progressão, subir nível, por exemplo, RPG. Mecânica de quebra-cabeça, né, exemplos Tetris, Portal. E mecânica de simulação, The Sims, SimCity, né, e jogos assim parecidos com isso aí de simulação, que faz a gente entender aí quais são as mecânicas que envolvem aí a aula anterior que a gente estava vendo. Beleza, turma? Mas obrigado pela colaboração de vocês, é dentro disso aí mesmo que vocês falaram. Outras mecânicas aí, com certeza existem várias mecânicas dentro dos jogos, atualizando aí agora, né, o feedback. Por isso que é importante vocês responderem para mim, que eu consigo entender e consigo aumentar aí o meu leque aí de conhecimento através de vocês. Mecânica de ações, então vamos ver. O que são essas mecânicas de ações, né? A Júlia falou, a Chloe falou ali. São as mecânicas base e a mais importante, a perspectiva do jogador, que estão diretamente ligadas à classificação das mecânicas, né? A gente na aula passada a gente não tinha visto mecânica de ação, né? A gente estava fazendo a pergunta das aulas passadas e vocês vieram aí complementando todas as mecânicas. Tá de parabéns, tá tudo certo. E a gente vai continuar vendo aqui então. E a mecânica base, então, são as mecânicas de ações, né? A gente já tinha visto também em aulas antes dessa anterior, né? Em outras aulas nossas sobre mecânicas também. Normalmente essas mecânicas bases aqui, as mecânicas de ações, elas são conhecidas como os verbos do jogo, definindo o que o jogador será capaz de fazer. Muito interessante, né? Esse termo aqui, né? Então a gente pode usar isso aqui para lembrar aí, para fixar na nossa memória de como que a gente trata aí a mecânica base, né? A mecânica base então seria
a mecânica de ação, né? Então, mecânica de ação, mecânica base, e ela a gente pode chamar de verbos do jogo, que define como o jogador será capaz de fazer, o que ele vai fazer dentro do jogo. As mecânicas de ações, em suas variantes, podem ser divididas em dois grupos. Os grupos operacionais e os grupos resultantes, tá? Então tem uma divisão aqui. A gente pode dividir assim. Então registra essa informação aí e guarda aí para a gente poder retomar depois aí mais para frente, ou talvez nas nossas atividades e avaliações. Beleza? Então, mecânica base, mecânica de ações. E qual que é a diferença então aqui, né, nas operacionais e nas resultantes, que a gente falou aqui nos grupos divididos em dois grupos. Então vamos lá no grupo operacional. Dentro da mecânica de ações aqui, as ações operacionais, vamos lá. São aquelas que o jogador pode realizar de forma direta, utilizando aí o controle para enviar comandos ao jogo. Quando ele aperta o botão, o personagem pula. Quando ele aperta o pedal, o carro acelera. Quando ele segura o botão esquerdo e em completo com o direito, complementando com o direito, o personagem mira e atira. Então, as ações operacionais são a base para a construção da jogabilidade. Como no exemplo do lado ali, do game o simulador do Truck Simulador, né? Simulando ali um caminhão, né? É isso? Alguém gosta de jogo de simulador aí? Eu não curto muito, mas é bem importante aí para treinamentos, para... É legal, né? Você tem quem gosta de carro, simular que está dentro de um carro, ou quem gosta de avião aí, de aeronave, quer ser piloto, alguma coisa, simular aí que está fazendo um voo, são bem interessantes, né? Eu, a princípio, não curto jogo de simulação. Para mim, simulador serve para treinamento, mais para treinamento mesmo, mas o pessoal usa bastante para entretenimento, né? Entretenimento, tem gente que gosta e usa. Lua, eu também, Lua, eu estou mesmo ponto de vista teu aí. Eu acho meio maçante, assim, não digo se eu fosse para me treinar, aperfeiçoar algum conhecimento técnico aí sobre, por exemplo, como simular, por exemplo, um carro, né, porque eles fazem isso, tem ali a estrutura total ali. O meu irmão trabalha com equipe de Stock Car, ele tem os simuladores de direção lá, né, de corrida, e os simuladores são bem reais. Mas simuladores de verdade, né? Não é um controle de videogame, não é uma poltrona apenas, bem dizer, um carro ali, a estrutura toda, o peso do volante, as freadas, tudo idêntico, é simulador mesmo. Fora isso, para mim, acho que o jogo não é tão interessante, assim, mas respeito o público, tem muito público para isso e eles gostam. Felipe falou que conhece esse jogo aqui do Truck Simulador. Não sei se você gosta, Felipe, desse tipo de jogo. A Júlia disse que conhece também, mas é meio tedioso, né, Júlia? Eu também acho a mesma ideia aí do Luan, mesma ideia da Júlia, do Felipe, eu não sei qual que é o ponto de vista dele, sobre simuladores, né? Mas tá aí os simuladores para ajudar aí as pessoas também a desenvolver eles, né? A treinarem. E é um jogo de entretenimento, né? De qualquer forma, querendo ou não, gostando ou não, é um jogo de entretenimento e vale aí a jogabilidade, a construção, e vale todo aí o crédito para quem constrói e para quem joga, beleza? É isso. Simuladores são usados bastante, né? Simuladores mais reais, assim, né? Tanto para bike, para simular corridas, simular jogos, né? Jogos de quadra, por exemplo, tem bastante simuladores assim. Mas são simuladores mais reais, né? Diferente de videogames ali que se fica na tecla do computador ou no controle. São bem diferentes essas simulações assim, tá? Então essas são chamadas de ações operacionais, dentro desse conceito que a gente estava conversando aqui, né, turma? E as ações resultantes, o que são as ações resultantes? Vamos lá? Ações resultantes são aquelas não executadas diretamente pelo jogador, por meio do controle, sendo o resultado da combinação de várias ações operacionais ou de ações de uma ação operacional em um contexto específico, né? Complexo, né, esse texto, né? A combinação de várias ações operacionais ou de execuções de ações operacionais no contexto específico. Vamos lá, vamos entender.
Então, as ações resultantes podem ser entendidas como as estratégias que traçamos e usando nas ações operacionais. Então, falamos de ações operacionais, entendemos que é apertar um botão para ele pular, apertar os botões LR para mirar e atirar, e aí vai, né? E as ações resultantes podem ser entendidas como estratégias de traçar usando ações operacionais, como exemplo aqui o game do Bomberman, né? Não sei quem já jogou Bomberman aí, eu joguei muito Bomberman na minha infância mesmo, não agora, recente, na infância. E aí que nós temos a ação operacional de colocar a bomba no chão, já quando colocamos a bomba em uma posição estratégica, seja para destruir uma parede ou derrotar um inimigo, implementamos uma ação resultante. Então seria isso, né? O exemplo aqui nos explica melhor o que seria aí essa ação resultante, né? Então seria isso aí. O exemplo aqui do Bomberman fica bem claro de como que é essa ação resultante, né? Deixa eu só ler aqui o que o Luan falou aqui. Existe um jogo chamado Flight Simulator, que é um jogo de aeronave com um mundo praticamente um por um, o tempo de viagem de um lugar para o outro, é praticamente o mesmo da vida real. Isso aí, Luan, eu já tinha visto falar desse jogo, o cara simular real mesmo, né, de como que ele está fazendo o voo. Eu imagino só, ainda bem que os voos não são muito demorados, né, mas fazer aí um voo aqui de Curitiba, eu não sei se tem conexão direto para o Japão, né, eu acho que tem que fazer conexão, né, mas o simulador vai fazer tudo isso, né, uma viagem direto daqui do Brasil, de Brasília, de Curitiba, para o Japão. Quanto tempo vai levar, né? Se é 1 hora, você vai simular todo esse trajeto até a viagem final, exatamente como se fosse viajando de verdade mesmo, né, Luan? É isso aí, o simulador, eles tentam fazer a proximidade aí do mundo real, da vida real, como o Luan colocou ali. Vocês viram a diferença, então, de como que são as mecânicas de ações resultantes e de ações operacionais? Alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém quer dar mais algum exemplo aí de ações resultantes? A gente tem um exemplo do Bomberman aqui que eu acho que encaixou perfeitamente aqui, de como a gente entender que é a implementação de uma ação resultante, né? Colocou a bomba na parede, espera por alguns segundos para ela explodir e abrir ali a parede ou explodir o inimigo, é uma implementação de uma ação resultante, né? Que resulta também de ações operacionais. Meio complexo, mas eu acredito que deu para entender aí, né? Não complexo assim nessa palavra, exatamente nessa palavra, né? Mas ela depende aí das ações também operacionais e ela é uma ação resultante, né? Tipo, fica meio redundante ali essa questão, mas são diferentes, né? Ações operacionais são diferentes de ações resultantes. Se está entendido, me dá um ok aí, a gente passa para frente. Ok? O silêncio é ok, né? Ninguém falou nada, ninguém tem dúvida, ninguém acrescentou. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Colocar algum exemplo de jogo aí que exemplifique melhor aqui? Ou alguém teve um insight aí, tipo assim, professor, eu entendi dessa maneira aqui que é ação resultante. Quer compartilhar aqui? Pode compartilhar. Que cada um entende de um jeito, né, turma? Às vezes eu quero explicar aqui, da minha cabeça está produzindo algo aqui, eu estou falando uma coisa e vocês estão entendendo outra, né? E tem gente que já pega aí o lance aí muito mais rápido, um exemplo muito mais prático do que até o próprio professor. Se alguém tiver aí na sala aí, escreva no chat, por favor. Beleza? Mecânicas de ações ainda dentro dessa questão de operacionais e resultantes. A gente vai ver aqui, ações operacionais e resultantes podem ser combinadas entre si para gerar ações mais complexas. É mais ou menos isso aí que a gente acabou fazendo ali, né? Entendendo. Então, uma é interligada com a outra. A gente pode fazer essa combinação aí. E a gente ter essas ações aí mais complexas, né? Beleza? Deixa eu ver aqui o que o Luan falou. Os comandos e ataques
como o de KOF, os comandos de ataques contam? Contam sim. Os comandos de ataque contam como operacionais. E como que ela gera esses comandos de ataque aí? Me conta lá, me explica um pouquinho melhor. Então a gente vai ter combinações mais complexas aqui quando a gente faz a combinação entre as duas ações aqui. Beleza? Vamos só tentar entender aqui o que o Luan está propondo para nós aqui. Vamos lá, vou tentar entender aí esse jogo aí. Vamos lá, Luan. Seria sequência específica de comando que dão origem a um golpe diferente. Algo meio secreto, né? Beleza? Depende, né, aí como que a gente vai ver. Ações operacionais são atividades imediatas, né, e práticas que executa como você executa no dia a dia, né? Então isso seria ações operacionais. Está ligado como fazer, exemplo, jogar, né, exercícios, programar jogo, desenhar personagens, e ações resultantes são consequências ou produtos das ações operacionais. Então sim, a gente pode dizer que sim, né? Porque são sequências resultantes aí das ações operacionais. O que foi lançado, por exemplo, do jogo aí, né? Por exemplo, na educação, o aluno aprendeu a usar loops em Python, criou um jogo funcional no GDevelop, né? Isso é uma resultante de uma ação operacional, beleza? Acreditamos que sim, Luan. Podemos dizer que esse teu exemplo aí serve, porque a gente tem aí a ação operacional, que são sequências de comandos no controle, mais botões, que vão gerar uma ação, uma operacional, e vai resultar aí num meio um código secreto, um especial, né? Um golpe especial. Esse golpe especial, sim, ele vai ser aí ação resultante. É isso aí, né? Operacionais executam práticas de esforço e resultantes consequências, produto final. É isso aí. É esse exemplo do Luan aí, né, Luan? Mais alguém aí? É que a gente tem que entender a linha de raciocínio, né, Luan? Para tentar entender aí a lógica do que você tentou mostrar para nós aí. Mas é isso aí. Eu entendi, né? Esse jogo aí, qual que é o jogo mesmo? Eu estava tentando pesquisar aqui. King of Fight? É o King of Fight, isso? É uma abreviação, isso? Só confirma para mim se é isso, que nós estamos falando a mesma coisa. Beleza, se for a mesma coisa, tranquilo, é isso mesmo. É isso aí, Luan. Nós estamos falando das mesmas coisas. Então tá certo, a tua linha de raciocínio tá certa, o teu exemplo também, e a gente está falando da mesma coisa, tá? Eu não sei se eu fui claro só em questão de explicar e colocar esse conceito dentro desse jogo para você aí. Mas é isso aí, essa é a ideia aí mesmo. Eu entendi a tua linha de raciocínio aí, eu acho que é isso aí mesmo.
Acho não, né? Tenho certeza que é essa aí, essa questão aí. A gente tem a mistura aí. E a gente tem essa aqui, ó, a combinação de operacional com resultante dentro do exemplo do Luan aí, tá? Tá, meus queridos? Aqui geram ações mais complexas, foi o que o Luan falou, algum especial, algum golpe meio secreto ali, foi o que gera, o que resultou ali nas combinações de ações operacionais com ações resultantes. Aqui nós temos outro exemplo, ó, duas ações do pulo podem ser executadas em sequências para permitir que o personagem execute um pulo duplo, conseguindo atingir lugares mais altos na tela. Em jogos de luta, é comum que os golpes sejam mapeados a um conjunto de ações complexas que envolve a execução de vários movimentos e sequências de golpes no direcional e nos botões do controle, né? Tá? Jogo de luta a gente consegue ver bastante isso aí. O Luan trouxe um exemplo bom ali de ver essa sequência aí dessas ações trabalhando juntas, né? A combinação entre elas. Beleza? Então, dentro ainda de mecânicas de ações, ela é um bom conjunto de mecânicas, né, influenciadas pelas ações do jogador, pode ser a chave para criar jogabilidade emergente. A gente viu isso na aula, se eu não me engano, não foi a aula 3, né, porque eu mudo a ordem das aulas aqui, mas a gente viu isso numa aula nossa, jogabilidade emergente. Tá? Cada gênero, subgênero e temática ou modo de jogar apresenta ao jogador várias mecânicas influenciadas pelas ações, das quais variam entre 5 classificações. Existem aqui 5 classificações, a gente acabou verificando essas classificações também em aulas anteriores. As mecânicas apresentadas: movimento, combate, progressão, quebra-cabeça e simulação. Tá? Então essa sequência aqui de classificações que a gente acabou falando no começo da nossa aula lá, até vocês trouxeram algumas outras classificações. Talvez aquelas classificações se encaixam nessa, muda só o nome, mas aqui estão as mecânicas que foram apresentadas nas nossas aulas, tá? Movimento, combate, progressão, quebra-cabeça e simulação, podendo ser combinadas e melhoradas para enfrentar o desafio do jogo, né? Então aqui a gente pode combinar aqui, né, várias classificações aqui e ter aí um desafio no jogo ou uma melhora no jogo aí. Tá ok? Beleza? Próximos slides, então a gente vai apresentar aí algumas tabelas referente a essas mecânicas aí. Cada uma corresponde a uma classificação de mecânica. E a gente vai ver aí como que funciona então as questões aí. Então, façam um duplo agora, com base nas mecânicas de ações, e discutam e preencham o espaço em branco de cada tabela. Tá bom? Então, em dupla, eu vou mandar para vocês lá no Class essa atividade aí. E vocês vão completando para mim aí essas ações aí. Vão anotando por enquanto aí onde que vocês podem, vão conversando aí, enquanto eu coloco aí esse material lá no Class. Então, a primeira mecânica aqui, vocês podem completar. Né? A pergunta aqui no começo, para vocês entenderem, voltar aqui. Então, faço um dupla com base nas mecânicas de ações, discuto e preencho o espaço em branco nas tabelas. Tá? Então, vocês vão preencher os espaços em branco nas tabelas aqui, nas próximas aqui. Beleza? Façam duplas aí, trios, o que vocês acharem melhor. Tá? Na verdade, não precisa a gente responder lá no chat, no Class, não. A gente pode responder pelo chat aqui. Tá? Vamos fazer aqui essa tabela de movimentos. E cada dupla aí, trio, faz uma observação aí para acrescentar aqui. Só completar lá, ó, a gente vai transformando aí as mecânicas básicas, transformando elas, elaborando elas para elas ficarem mais complexas, né? Então, complexidade A, complexidade B. Então, andar transformou em correr e depois deslizar, né? Ela foi juntando aí as ações. Deixa eu abrir no Class lá, Júlia. Eu ia falar para escrever aqui no chat mesmo, mas vamos abrir no Class lá. Eu vou abrir lá no Class. Tá? Deixa eu abrir aqui o Class. Deixa eu colocar a atividade lá, só um pouquinho.
Está postada com o texto assim: façam duplas e com base nas mecânicas de ações, discuto e preencho as ações em brancos na tabela. Beleza? Estão lá então em PDF para vocês. Vocês podem abrir um documento à parte para responder, né? Pode ser as planilhas lá, pode ser os documentos tipo Word, pode ser bloco de notas, pode ser nos comentários também, né? Os comentários dentro do Class. Beleza? Então a ideia aqui, não sei se vocês pegaram a ideia aqui, é preencher ali os espaços em branco, mostrando ali quais que são as ações que, juntando aí, da complexidade, melhora a complexidade das ações. Pular e saltar, a gente pode juntar e dar um salto duplo, né? 2 saltos, 2 pular aí, pode ser um pulo duplo. E depois do pulo duplo, o que ele pode ser? Uma ação emergente, escalar uma parede, por exemplo, né? Escalar uma parede seria a ação emergente mais complexa de um pulo duplo, né? Esgueirar ali, né? Agachar, esgueirar transforma-se em um movimento mais complexo, agachar. Depois de agachar, se esconder em sombras, né? Transforma em outra ação aí. Pendurar, a gente pode transformar essa ação definida, simplificada em pendurar. Depois podemos usar pendurar para balançar, por exemplo. É uma ação emergente complexa, né, para preencher aqui esse espaço. E depois de balançar, a gente pode dar uma complexidade ainda maior na ação emergente, subir em plataformas, por exemplo. E assim vai. A ideia do exercício é essa aí. Tá bom, turma? Então a gente tem, já está lá no Class já para vocês, esse slide aqui, mecânica de movimento. Daí nós temos, deixa eu mudar aqui, próximo slide. Aí nós temos esse slide aqui que é mecânicas de combate, que você vai colocar a tua complexidade aqui também, vai completar. A mecânica de progressão, tá? Você vai colocar aqui. Mecânica de quebra-cabeça. E mecânica de simulação. Beleza? Então é isso. O documento já está lá para vocês lá. E se divirtam. Dupla ou trio, tá? Essa atividade aí. Ah, Luan, perfeito. Então, Luan, atividade... Eu só estou refazendo a atividade lá no Class que eu coloquei. Eu acho que eu coloquei na turma errada lá, não apareceu para vocês, né? A atividade é essa aqui, ó. Fazer duplas ou trio, pode ser trio, com base nas mecânicas de ações que a gente discutiu na sala de aula, preencher os campos e espaço em brancos aqui dessas tabelas. Então, nós temos as tabelas de apresentação que a gente viu aqui, né? São as 5 classificações: movimento, combate, progressão, quebra-cabeça e simulação. Então, a gente vai criar essas 5 tabelas. Dentro dessas 5 tabelas, a gente vai fazer um conjunto combinando aí essas classificações para ver o que elas causam, né? Por exemplo, aqui, andar, correr, andar transforma em uma ação aqui, andar mais depressa, né? Ou apertar o botão 2 vezes para andar mais rápido. Ou apertar, por exemplo, Y, né? E mais a flechinha para frente, é andar mais rápido. Correr, resultou em correr. E o correr transformou-se em deslizar. Né? Ações emergentes aí, complexas. Então, nós temos uma ação simplificada, uma ação complexa, correr, e uma ação complexa B, que é a ação emergente, deslizar. E daí vocês vão completando aqui as que estão em branco, né? Pular, saltar, transforma em pulo duplo, e depois transforma em outra ação aí, que seria escalar a parede, por exemplo. Tá? Eu estou colocando no Class lá para vocês lá. Acabei mandando documento não, atividade para outro lugar.
vou mandar documento no Word já, que fica mais fácil para vocês preencherem, tá? Depois eu mando ali o arquivo do PDF da aula para vocês verem como que vai ficar com as respostas. Tranquilas aí, estão conseguindo se encontrar? Estão conseguindo fazer? Montar as duplas e já? Hein, Luan? Tudo certo? Então, completar a mecânica de movimento, completar a mecânica de combate, complementar mecânicas de progressão, mecânica de quebra-cabeça, mecânica de simulação. Tá? Depois eu tenho aqui a tabela preenchida que já foi feita, eu vou passar para vocês aí, tá? Primeira tabela aqui, bem dizer, eu ajudei vocês a fazerem, né? A gente tem ali a andar, correr, deslizar. Pular, saltar, transformaria essa ação em pulo duplo, e depois esse pulo duplo transformaria em escalar paredes, por exemplo ali. Esgueirar, agachar, depois transformaria essa ação complexa B aí em se esconder em sombras, por acaso, dentro de um jogo, né? Por exemplo aí. E assim vai, tá? Pendurar, transformaria em balançar, e assim por diante, né? De balançar, a gente, ação emergente complexidade B, subir plataformas, por exemplo, e assim por diante. Tá bom, turma? Essa é a ideia aí da nossa atividade. Aí na parte de mecânicas de combate, Luan, entra lá aquilo que você estava falando lá do jogo lá, do King of, né? King of Fight. O exemplo aqui, ação definida, simplificada, socar. Uma sequência de ação ali, emergente de complexidade B. Sequência de golpes com socos, combo, né? É um combo. E ação emergente de complexidade B ali, complexas B, ataques especiais carregado com socos. Né? Seria o exemplo aí para complementar essa tabela aí. E vai seguindo essa ideia aí para completar as outras ações ali, complexidade A e complexas B. Acho que dá mais uns 10 minutos para vocês aí, tá bom? Aí temos mecânica de progressão, daí temos mecânica de quebra-cabeça e simulação. Beleza? Daí eu quero mostrar a tabela preenchida para vocês compararem com a de vocês aí. O que vocês fizeram, né? Então nós temos mecânicas de movimentação, tem que completar. Mecânicas de combate, tem que completar. Mecânicas de progressão, tem que completar. Mecânicas de quebra-cabeça. Mecânica de simulação. 10 minutinhos, né, turma? Tá bom? Dentro de ações aqui, mecânica de simulação, a gente pode ter um exemplo aqui, dirigir veículo. E ação emergente complexas B ali é acelerar, frear, fazer manobras, usar nitro, né? Need for Speed, né? Por exemplo, o jogo aí. Dirigir veículo é uma ação simplificada e ação emergente, uma complexa, né? É acelerar, frear, fazer manobras e usar nitro, tá? Exemplo aí para vocês também ajudar para completar aí as atividades, beleza? Como que tá indo aí as atividades? Tudo bem? Tudo certinho? Só cuidar do tempo aí, para não passar. Gente, mais 7 minutinhos aí, daí eu comento com vocês. Abro aí o exemplo preenchido, que está preenchido já que eu fiz. E verifico se vocês entregaram a atividade aqui no Class. Está tudo certo. Por enquanto ninguém entregou, mas estamos dentro do prazo ainda, dentro do tempo. Estão conseguindo produzir aí? Me dá o retorno, por favor, aí, se tiver com dificuldade. Opa, beleza, turminha? Já me entregaram, alguns já me entregaram, né? Nicolas e o Fábio, beleza. Quem mais? Deixa eu dar uma olhada aqui. Gabriele. Gabriele fez com quem? Gabriele fez sozinha? Gabriele, não sei se ela fez sozinha. Gabriele.
Deixa eu ver quem mais aqui. A Yali. A Yali fez sozinha também, Yali? Gabriele fez sozinha. Acabou de me responder. A Yali eu não sei também se fez sozinha, tá pronto aqui. A Jennifer, vamos ver a Jennifer. A Jennifer provavelmente fez sozinha também. A Yali fez sozinha, acabou de me falar aqui. A Jennifer também. Vamos ver da Júlia. A Júlia acabou de me entregar. Sozinha, já escreveu sozinha ali. Obrigado, Júlia, já me ajudou já. Não precisou nem perguntar, né? Já está escrito ali que ela fez sozinha. O Luiz Carlos. A Mariana fez sozinho também, acabou de me falar. O Luiz Carlos provavelmente... Não, o Luiz Carlos fez com o Pedro. Tá certo? Tá, agora só estou abrindo, depois eu vou avaliar, tá bom? A Mariana, ela fez sozinho, acabou de mandar aqui para mim, deixa eu abrir só. Perfeito. O Nicolas. Nicolas e Fábio, beleza. E o último que eu tenho aqui, de entrega, do Pedro. O Pedro fez com o Luiz Carlos. Beleza. Tranquilo. Será que tem mais alguém para entregar? 9 me entregaram, né? Então vamos abrir o documento. Deixa eu mandar aqui para vocês aqui, ó. Eu vou editar esse documento aqui, vou colocar um outro documento aqui dentro para vocês, dentro da atividade aqui, tá? É o documento preenchido já. Só para vocês comparar. E eu vou tentar abrir aqui também com vocês. O Luan, né? O Luan vai entregar também. Ele acabou de mandar mensagem para mim ali. Felipe fez com o Léo. Beleza. Deixa eu só mandar o arquivo aqui para vocês. Então tá, tem um PDF dentro da atividade ali, se vocês quiserem abrir, com o que está preenchido, tá? Eu vou abrir o PDF aqui, para a gente ler junto, e daí a gente encerra a aula. Deixa eu ver agora, 9h40, não sei se vai dar tempo. Mas é só abrir o documento aqui, vai ser bem rapidinho. Então tá em PDF mesmo, né? Então tem lá, ó, não sei como que vocês fizeram de vocês, mas depois eu vou estar lendo lá. Então andar, uma ação simplificada, correr e deslizar complexas. Pular, saltar, pulo duplo e voar, planar, ações complexas, complexas A e B. Esgueirar, agachar é a complexa A e restejar complexa B. Pendurar, balançar complexa A e se soltar complexa B. Ações emergentes, né? Então, ação definida simplificada e ação emergente A e B. Subir e descer, ação emergente A, complexa subir e descer correndo, né? Não fizemos a B aqui. Desviar, ação complexa A, esquivar. Beleza? Daí nós temos mecânica de combate, ação definida simplificada, ação emergente complexa A e ação emergente complexa B, da mesma maneira. Então, socar, sequência de golpes com soco, hits e ataques com combo especial. Chutar, sequência de golpes com chute, hits e ataque com combo especial. Ataque furtivo, golpes de curta distância e golpes com armas brancas. Carregar mantras, né? Recarregar mantra, conjurar magias e disparar magias, né? Complexa A e B. Recarregar armas, mirar e atirar. E defender, aparar e contra-ataque.
Essas são mecânicas de combate. Exemplos aí para completar o nosso quadro ali. Mecânica de progressão ficou assim, então. Salvar a campanha, né? Salvar a campanha, desbloquear checkpoint e acumular pontos. Ganhar pontos de experiência, subir de nível e desbloquear equipamentos ou habilidades especiais. Abrir passagens, acessar passagens e desbloquear passagens. Consumir vida, energia, melhorar de vida, energia e aumentar pontos de vida. Então seria mecânica de progressão, ações definidas simplificadas a ações emergentes complexas A e B. E ação de quebra-cabeça, a gente ficaria com ação emergente. Encontrar e desvendar enigmas, encontrar e acessar áreas secretas e objetos ocultos. Correto? E ações de simulação aqui, dirigir veículo, acelerar, frear, dobrar, ré, manobra em terra, pilotar barcos, navegar, atracar, manobras no mar, montaria, animais reais e criaturas, montar, cavalgar, saltar e voar, pilotar androides, robôs, movimentar, atacar e defender, gerenciar, construir e demolir, práticas de esporte, arremessar, chutar, cruzar, rebater, tocar na bola, né? São exemplos aqui de mecânica de simulação, ação definida simplificada com ações emergentes aí complexas A. Beleza? E é isso. A gente fica aí com esse plano aí para a aula de hoje. Deixa eu só voltar no meu slide lá. Para a gente finalizar lá e vamos finalizar a nossa aula então, né, turma? Tem o Felipe, o Luan para entregar, né? Não sei se ele já entregou, tá? Então depois a gente, na próxima aula, a gente finaliza aí mecânicas influenciadas pelo tempo. Vamos continuar, tá? E que mais? Acho que é isso. Continuamos na próxima aula aí. Desse ponto para frente. Beleza, turma? Então, aquele forte abraço. Até a próxima. Aquele abraço.